Uma jovem garota é obrigada a lavar pratos na cozinha de um restaurante para pagar o tratamento de saúde de seu pai, que estava muito doente. Até que um dia uma mulher misteriosa entra pela porta. Gabriela tinha apenas 11 anos, mas sua vida era muito diferente da de uma criança comum. A pequena cidade onde morava, cercada por montanhas e campos verdes, contrastava com a agitação da grande metrópole nas proximidades. Ela vivia com seu pai em um apartamento modesto, cujas paredes finas mal conseguiam abafar os sons da vida lá fora. No entanto, a serenidade do local não conseguia esconder a tempestade que se formava dentro de sua casa. Nos últimos meses, o ambiente que antes era preenchido por risadas e brincadeiras transformou-se em um espaço pesado, marcado pela preocupação e pelo silêncio. A grave doença pulmonar de seu pai impôs um fardo insuportável sobre os dois. Ele, um homem sempre tão forte e protetor, agora estava enfraquecido, lutando contra a dor e a falta de ar que o acompanhavam a cada dia. As noites eram longas, repletas de tosses e gemidos que pareciam ecoar pela escuridão, fazendo com que Gabriela se sentisse impotente diante da situação. "Por que isso está acontecendo, papai?" Gabriela perguntava, com a voz tremendo, enquanto se sentava ao lado dele no sofá gasto. Ricardo, seu pai, com a expressão marcada pela dor, tentava oferecer um sorriso que não chegava aos olhos. "Às vezes a vida é dura, minha pequena, mas temos que ser fortes juntos." Determinada a mudar aquela realidade, Gabriela decidiu que faria de tudo para ajudar seu pai. A ideia de sacrificar sua infância não a assustava. Na verdade, era um pequeno preço a pagar para vê-lo melhor. Em sua mente, um turbilhão de planos começou a se formar. Ela se lembrou das limonadas que vendia no verão, e isso a inspirou. Se pudesse encontrar maneiras de juntar dinheiro, quem sabe conseguiria cobrir algumas das despesas médicas. "Eu vou encontrar um jeito, papai. Prometo que tudo vai ficar bem", exclamou com a inocência e a força de uma criança que não tinha ideia do quão difícil seria. O olhar de seu pai, embora cheio de amor, também refletia uma preocupação silenciosa. Ele sabia que o peso da vida não deveria recair sobre os ombros de uma menina tão jovem. Enquanto as semanas se passavam, Gabriela começou a se aventurar por ideias cada vez mais ousadas. A cidade tinha suas festividades, e ela viu uma oportunidade. Com sua determinação recém-descoberta, decidiu que participaria do próximo evento local vendendo alguns brigadeiros caseiros. Os sabores que sua mãe havia lhe ensinado a preparar antes de morrer, agora seriam sua arma contra a adversidade. A imagem de seu pai sorrindo ao provar suas criações a impulsionava, e a ideia de vê-lo feliz lhe dava forças para enfrentar qualquer desafio. "Gabriela, você tem certeza de que isso é o que deseja?" Seu pai perguntou certa noite, enquanto ela organizava ingredientes na pequena cozinha. "Não quero que você se sobrecarregue." "Papai, isso é o que eu posso fazer. Eu quero ajudar e eu consigo." A determinação em sua voz era clara, e mesmo em meio à tristeza, uma pequena chama de esperança começava a brilhar. Naquele momento, o amor entre pai e filha se tornava o combustível para enfrentar a tempestade que se aproximava. Mesmo após o sucesso de vendas, o pouco dinheiro que Gabriela conseguiu mal era suficiente para pagar os medicamentos básicos do tratamento de seu pai. A angústia se alocou no peito de Gabriela, crescendo a cada dia, como se um relógio invisível estivesse contando o tempo que lhe restava para salvar a vida de Ricardo. As visitas ao médico se tornaram frequentes, e em cada consulta, a expressão de preocupação no rosto do médico se aprofundava, deixando claro que a situação não era fácil. A cada notícia que recebia, Gabriela sentia que o desespero a engolia um pouco mais. "Gabriela, precisamos ser fortes", dizia Ricardo tentando confortá-la. Mas a fragilidade de sua voz não ajudava a aliviar o peso que se acumulava sobre os ombros da menina. Ela precisava agir com urgência. Determinada a aliviar a carga financeira, Gabriela conseguiu um emprego como lavadora de pratos no Brasa e Carvão Grill, um restaurante local famoso por sua comida caseira e ambiente acolhedor. Conhecido como Seu Lazinho,
O proprietário era um homem de sorriso largo e coração generoso, que a recebeu com um olhar compreensivo. "Se você está disposta a trabalhar duro, aqui é o lugar certo", ele disse, enquanto a conduzia até a cozinha. O trabalho era árduo e, no início, as pilhas de pratos e panelas pareciam insuperáveis. Gabriela se deparou com montanhas de louça suja após cada serviço, mas em vez de se desanimar, ela encarou cada prato como um passo em direção ao seu objetivo. Com as mãos imersas em água quente e sabão, ela repetia para si mesma: "Cada prato limpo é um dia a mais de vida para o meu pai." As horas passavam lentas, mas sua determinação não esmorecia. Enquanto esfregava os pratos, lembrava-se dos momentos felizes que passaram juntos, os passeios ao parque, as histórias antes de dormir e as risadas que costumavam ecoar pela casa. Esses pensamentos se tornaram sua motivação, e a cada prato que deixava brilhando, Gabriela sentia que estava fazendo algo grandioso. No entanto, a realidade da vida não se mostrava fácil. A cada fim de turno, ao receber seu pequeno salário, a sensação de que ainda não era suficiente a abalava. "Não é o suficiente, mas é um passo", pensava ela, guardando cada centavo em uma latinha escondida debaixo da cama. Uma noite, enquanto estava na cozinha, Gabriela ouviu seu Lazinho conversando com um cliente. "Essa menina é uma verdadeira guerreira", ele elogiava. "Tem apenas 11 anos, mas trabalha como se estivesse lutando por algo maior." Essas palavras tocaram o coração de Gabriela, que sorriu sentindo que seu esforço não passava despercebido. Mesmo assim, a luta estava longe de terminar. Naquele momento, ela decidiu que precisava fazer mais. A ideia de um bazar beneficente começou a brotar em sua mente, e a possibilidade de arrecadar fundos para ajudar seu pai começou a se formar. Se conseguisse unir os moradores da cidade para uma causa maior, talvez pudesse garantir o tratamento que ele tanto precisava. De qualquer forma, como o bazar tomaria muito tempo para ser organizado, ela percebeu que valia mais a pena focar em seu trabalho no restaurante, pelo menos por enquanto. Por sua vez, o Brasa e Carvão Grill era um lugar acolhedor, onde o aroma de carnes grelhadas e temperos caseiros preenchia o ar, criando uma atmosfera que atraía moradores e visitantes. As paredes eram adornadas com fotografias antigas do vilarejo e o riso dos clientes se misturava ao tilintar dos talheres. Apesar da rotina cansativa e das pilhas intermináveis de pratos, Gabriela encontrava um certo conforto nesse ambiente vibrante. O calor da cozinha, os sons alegres e o cheiro da comida a ajudavam a esquecer, ao menos por alguns momentos, a preocupação que pesava sobre seu coração. Além disso, toda terça-feira, uma cliente especial chegava, trazendo consigo uma aura de tranquilidade. Curiosa sobre quem era ela, Gabriela perguntou a uma velha faxineira do restaurante, que a informou que era Esther, uma cliente antiga dali. Esther, uma mulher gentil de cabelos brancos bem arrumados e porte elegante, sempre ocupava a mesma mesa perto da janela. Era fascinante como sua presença iluminava o restaurante, mesmo que ela não fosse uma pessoa que chamasse atenção à primeira vista. Ela pedia sempre o prato do dia e uma pequena taça de vinho, enquanto observava o movimento da rua com um olhar sereno. Gabriela sentia um carinho especial por Esther. A mulher, com sua aura tranquila, parecia notar a luta silenciosa que a menina enfrentava. Sempre que a via, Esther cumprimentava-a com um sorriso caloroso e uma expressão que transmitia compreensão. "Como está seu pai hoje, menina?" costumava perguntar com a voz cheia de compaixão. "Está melhorando, obrigado", Gabriela respondia, forçando um sorriso que não conseguia alcançar seus olhos. Embora soubesse que essa resposta não refletia a realidade, uma parte dela desejava acreditar nas próprias palavras. O olhar gentil de Esther parecia absorver suas mentiras, proporcionando um alívio momentâneo que Gabriela ansiava. Em algumas ocasiões, enquanto lavava pratos, Gabriela podia vê-la pela janela, perdida em seus pensamentos. Era como se Esther estivesse sempre observando o mundo com um entendimento profundo, capaz de captar as nuances que muitos ignoravam. Isso fascinava Gabriela.
Ela queria saber mais sobre a história daquela mulher que, mesmo com a vida tão repleta de dificuldades, emanava uma paz inexplicável. "Você se importa se eu me sentar com você por um momento?" Gabriela perguntou certa vez, sentindo uma necessidade inexplicável de compartilhar um pouco de sua carga. Esther sorriu e acenou, convidando-a a se juntar a ela. Enquanto a menina se sentava, o cheiro do vinho e da comida misturava-se ao ar, criando uma atmosfera quase mágica. "Querida, você é mais forte do que pensa", Esther disse, olhando nos olhos de Gabriela. "A vida pode ser difícil, mas sempre há uma luz, mesmo nas horas mais sombrias." Essas palavras ressoaram profundamente dentro de Gabriela, que se viu inspirada pela sabedoria daquela mulher. As conversas entre as duas se tornaram frequentes, e cada interação renovava a esperança de Gabriela. Esther não apenas se tornou uma cliente regular, mas uma confidente. Para Gabriela, cada momento compartilhado com ela era um lembrete de que, mesmo em meio à luta, havia beleza e bondade a serem encontradas. E assim, entre pratos e histórias, Gabriela começou a ver um novo caminho, um que a levaria a lutar ainda mais pelo pai, mas também por si mesma. Às vezes, Esther deixava uma pequena gorjeta ao final da refeição, e embora o valor não fosse muito, cada moeda representava um gesto de bondade que aquecia o coração de Gabriela. Para a jovem, aquelas pequenas contribuições eram mais do que dinheiro, eram um lembrete de que não estava sozinha em sua luta. Cada centavo simbolizava a empatia de alguém que entendia a dor e a ansiedade que a cercavam. Com o tempo, Gabriela começou a considerar Esther não apenas uma cliente, mas uma amiga que compartilhava um pouco de sua luz em meio às sombras da sua vida. No entanto, em uma tarde chuvosa, quando o céu parecia mais pesado do que o habitual, algo inesperado aconteceu. Gabriela estava mais cansada do que o normal, pois seu pai havia passado a noite mal, acordando diversas vezes com tosse e dificuldade para respirar. A preocupação havia tirado o sono da menina e a exaustão pesava sobre seus ombros enquanto ela lavava os pratos e seus pensamentos vagavam entre os sonhos interrompidos e o desejo de que seu pai estivesse melhor. Enquanto trabalhava, escutou o som familiar da campainha da porta do restaurante. Quando olhou, viu Esther entrar, encharcada pela chuva, mas mantendo seu habitual porte elegante. A mulher sacudiu levemente o cabelo, tentando se livrar da água, e seu olhar encontrou o de Gabriela, que sorriu, sentindo um conforto em sua presença. "Boa tarde, querida", disse Esther, com a voz suave que sempre fazia Gabriela se sentir em casa. Ela fez seu pedido habitual e se acomodou na mesa perto da janela, observando a chuva que caía. Gabriela, ainda mais motivada pela presença da amiga, se apressou em trazer o prato do dia, tentando absorver um pouco da tranquilidade que Esther emanava. Depois que a refeição chegou ao fim, a mulher deixou sua gorjeta, mas, ao contrário das moedas habituais, desta vez havia um pequeno envelope marrom sobre a mesa. Gabriela, intrigada, pegou o envelope, sentindo que estava mais pesado do que o normal. O toque do papel áspero em suas mãos despertou sua curiosidade, mas o ritmo frenético da cozinha não lhe deu tempo para abri-lo naquele momento. Ela sabia que precisava terminar seu trabalho antes de se permitir essa pausa. Enquanto lavava os pratos, sua mente girava em torno daquilo. O que poderia estar dentro do envelope? Seria mais dinheiro. Um bilhete com palavras de encorajamento. As possibilidades dançavam em sua cabeça. Mas, acima de tudo, Gabriela sentia um misto de ansiedade e expectativa. O ato de Esther não parecia apenas uma simples gorjeta. Havia algo mais profundo, algo que a mulher parecia estar tentando transmitir. Conforme a tarde se arrastava, Gabriela se viu constantemente pensando no envelope em seu bolso. A chuva batia nas janelas e o som do gotejar se misturava ao tilintar dos pratos. Cada movimento parecia mais lento, enquanto a expectativa crescia dentro dela. Após o fim do expediente do restaurante e o alívio de um dia cansativo, Gabriela se escondeu na cozinha, ansiosa para investigar o envelope que Esther deixou para ela. Com as mãos tremendo de expectativa, ela cuidadosamente deslacrou o papel marrom e, para sua surpresa, encontrou uma quantidade incrível de dinheiro. Inúmeras notas de alto valor
que ela nunca tinha visto juntas. Era como se uma pequena fortuna estivesse ali, bem diante de seus olhos. Confusa e emocionada, o coração de Gabriela disparou. Ela mal conseguia acreditar no que estava vendo. Isso pode ser a resposta para nossas dificuldades, pensou, e um misto de esperança e incredulidade invadiu seu ser. Ela sentiu uma onda de gratidão e a necessidade urgente de agradecer à mulher que lhe havia dado um presente tão precioso. Com a adrenalina correndo em suas veias, Gabriela correu até a porta da frente, esperando que Esther ainda estivesse lá, talvez parada sob a luz fraca do poste, como uma figura mágica que acabou de sair de um conto de fadas. No entanto, ao olhar para fora, a rua estava deserta e a mulher já havia partido há muito tempo. A chuva havia parado, mas a desilusão pairava no ar, como as últimas gotas que caíam das folhas das árvores. Gabriela se sentiu perdida e a alegria que a envolvia sumiu rapidamente. Como posso agradecer a ela? Pensou, com os olhos se enchendo de lágrimas. A generosidade de Esther era um gesto grandioso, e Gabriela se sentia impotente, sem saber como retribuir. A ideia de que a mulher poderia ter saído, sem saber o impacto que causou em sua vida, a fazia sentir um vazio ainda maior. Então Gabriela sentou-se em uma das cadeiras da cozinha, com o envelope aberto em suas mãos. De imediato, ela começou a pensar no que poderia fazer. A quantia de dinheiro era significativa o suficiente para ajudar seu pai com os tratamentos, mas o que mais a consumia era o desejo de expressar sua gratidão. Gabriela sabia que essa generosidade não era algo comum, especialmente em tempos tão difíceis. Por isso, ela não podia permitir que isso passasse em branco. Decidida a não deixar a oportunidade escapar, Gabriela começou a bolar um plano. Posso preparar um pequeno presente, pensou, lembrando-se das receitas que aprendeu com sua mãe. Talvez uma caixinha de brigadeiros, algo que eu possa entregar pessoalmente. O pensamento de preparar algo especial a animou um pouco. Para Gabriela, não se tratava apenas de devolver o gesto. Era também uma maneira de criar um laço, de mostrar a Esther que sua bondade não passava despercebida. Com um novo foco, Gabriela se levantou, determinada a colocar suas ideias em prática. Naquele momento, a tristeza deu lugar a uma nova missão, a de retribuir um pouco da luz que Esther havia trazido à sua vida. A cada passo, Gabriela sentia que, mesmo em meio à escuridão, pequenas chamas de esperança podiam ser acesas e que sua luta poderia, de fato, ser compartilhada. Na manhã seguinte, a curiosidade e a gratidão impulsionaram Gabriela a buscar Esther. Com o envelope marrom que guardava com carinho, ela sentia que precisava encontrar a mulher que havia deixado uma marca tão profunda em sua vida. A primeira parada foi no centro da cidade, onde ela perguntou a todos que encontrava, desde os vizinhos até os comerciantes. Foi à igreja onde a velha costumava ir aos domingos, mas ninguém parecia saber onde ela havia ido. Gabriela visitou as lojas locais, todas as quais Esther costumava frequentar. Mas a resposta era sempre a mesma. Desculpe, não sei onde ela está. Após dias de busca sem sucesso, um sentimento de frustração começou a se acumular dentro dela. Decidida a não desistir, Gabriela lembrou-se de uma pequena livraria no centro do vilarejo, um lugar onde soube que Esther ia às vezes. A esperança a guiava enquanto caminhava pelas ruas e os pensamentos a inundavam com lembranças dos momentos que havia compartilhado com a mulher. Ao entrar na livraria, o aroma de papel e tinta a envolveu, criando um ambiente acolhedor e familiar. O dono da livraria, um homem idoso de aspecto sábio, estava organizando algumas prateleiras. Assim que a viu, ele parou e a reconheceu imediatamente. Ah, você é Gabriela, a menina que trabalha no Brasa e Carvão Grill, disse o livreiro, com o rosto se iluminando com um sorriso. O pessoal da cidade fala muito de você. Gabriela sentiu uma onda de alívio e, ao mesmo tempo, uma ansiedade crescente. A menção de que ela era conhecida a deixou animada, mas também nervosa. Você sabe onde posso encontrar uma senhora chamada Esther? Fiquei sabendo que ela frequentava esse local, perguntou com a esperança brotando em seu coração. Assustado,
O livreiro balançou a cabeça lentamente, como se soubesse que o que ia dizer não seria o que ela esperava ouvir. Infelizmente, não. Esther não vem aqui há algum tempo, há muito tempo, na verdade. A expressão no rosto dele era uma mistura de carinho e tristeza, e isso apenas aumentou a inquietação de Gabriela. Ela deixou algo para mim, uma gorjeta, e eu queria agradecer. Explicou Gabriela com a voz trêmula. Foi algo importante. O livreiro a olhou com atenção, seus olhos brilhando com compreensão. Sinto muito, mas não sei se posso ajudar. Esther era, sim, alguém muito especial, mas... Bem, eu duvido que ela tenha deixado gorjetas para você. Se você não fosse tão nova assim, talvez eu conseguisse te explicar melhor. Gabriela sentiu que a conexão que tinha com Esther estava mais distante do que nunca, mas a menção do livreiro a fazia perceber que a mulher havia impactado mais pessoas do que ela imaginava. E mesmo sem saber onde encontrar Esther, a presença do livreiro acalmava seu espírito, trazendo uma nova sensação de esperança. No entanto, as palavras dele a deixaram ainda mais confusa e sem saber o que fazer. Determinada, Gabriela insistiu que ele falasse a verdade. Olha, moço, eu tenho só 11 anos, mas trabalho como gente grande. Acho que estou mais do que preparada para ouvir o que você tem a me dizer. Ela hesitou por alguns segundos, com a mente agitada pela tensão do momento, mas finalmente perguntou. Você não sabe mesmo onde ela está? Eu gostaria muito de agradecer. A expressão do livreiro mudou imediatamente e seu sorriso se apagou, dando lugar a um semblante sério. Se você está realmente preparada, eu preciso te contar algo, garota. Ele disse, suspirando profundamente. A Esther faleceu há alguns anos. Aquelas palavras atingiram Gabriela como um soco no estômago. Um frio percorreu sua espinha enquanto tentava processar a notícia. Não pode ser. Eu a vi apenas uma semana atrás. Insistiu com a incredulidade pesando em sua voz. A realidade se desfazia em um turbilhão de emoções, e o ar parecia faltar. Como poderia alguém tão presente em sua vida ter morrido há tanto tempo? O livreiro, com um olhar compreensivo, continuou. Esther tinha uma irmã chamada Irene, que não vive na cidade. Após a morte de Esther, ela vem aqui de vez em quando para continuar alguns dos atos de caridade de sua irmã. Ele fez uma pausa antes de continuar. Essa mulher que você chama de Esther chegou a se apresentar para você? Como se sua mente se abrisse, Gabriela arregalou os olhos. Na verdade, não. Foi a velha faxineira do restaurante que me disse seu nome. Então o livreiro riu. Pois bem, minha garota, eu sabia que os mortos não saíam simplesmente andando por aí. Você está procurando Irene, a irmã de Esther. De imediato, aquela revelação trouxe um misto de alívio e confusão a Gabriela. A generosidade que ela havia recebido não era apenas um ato isolado. Fazia parte de um legado que ainda existia, mas agora ela sentia uma nova responsabilidade. Irene, sussurrou com a mente perdida em perguntas. Após alguns segundos de reflexão, a esperança começou a brotar no coração de Gabriela novamente. Ela pensou na quantia de dinheiro que recebeu e como isso poderia fazer a diferença para seu pai. Com aquele recurso, ela poderia buscar o tratamento que tanto precisava, mas ao mesmo tempo sentia-se chamada a descobrir mais sobre Irene e o que ela representava na continuidade das boas ações de sua irmã. Você sabe como posso encontrar Irene? Gabriela perguntou com a determinação tomando forma. O livreiro fez uma pausa, parecendo ponderar antes de responder. Eu não tenho certeza de onde ela está agora, mas Irene sempre aparece por aí. Cedo ou tarde ela está de volta à cidade, ajudando quem mais precisa, pode ter certeza. Com um aceno de agradecimento, Gabriela se despediu do livreiro e deixou a livraria, com o coração pulsando de um novo propósito. Cada passo que dava a levava mais perto da irmã de Esther, da possibilidade de retribuir um ato de generosidade e de continuar a corrente de bondade que havia sido iniciada. Depois daquela conversa, a esperança começou a brotar no coração de Gabriela, novamente. Com o dinheiro que recebeu de Irene,
Finalmente poderia ajudar seu pai a obter o tratamento que tanto precisava. Ao longo das semanas seguintes, com as consultas e os medicamentos, a saúde dele começou a melhorar lentamente. Embora ainda necessitasse de cuidados constantes, a felicidade de vê-lo sorrir novamente era a maior recompensa que Gabriela poderia desejar. Cada sorriso iluminava o ambiente, enchendo a casa com uma alegria que há muito tempo não se via. A experiência a havia moldado, tornando-a mais forte e resiliente. Gabriela percebeu que as dificuldades enfrentadas a ajudaram a valorizar cada pequeno momento. Ao ver seu pai recuperando a vitalidade, a garota sentia-se mais determinada do que nunca a honrar a memória de Esther e o legado de bondade que ela representava. Mesmo conhecendo apenas a sua irmã, Gabriela sentia que ambas tinham desempenhado papéis cruciais em sua vida e na de seu pai. Assim que a vida estiver mais estabilizada, pensou Gabriela, farei algo especial em homenagem a elas. Essa ideia começou a tomar forma em sua mente. Ela imaginou uma pequena celebração, talvez um evento na comunidade, onde pudesse reunir as pessoas e espalhar a bondade que havia recebido. Talvez um dia eu possa ajudar outras crianças como eu, que precisam de apoio e esperança, refletiu, sentindo um calor no peito. Decidida a tornar essa ideia realidade, Gabriela se dedicou ainda mais ao seu trabalho no restaurante. A rotina de lavar pratos e ajudar na cozinha tornou-se não apenas uma forma de sustentar a casa, mas também uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Cada prato limpo representava uma nova esperança, uma nova chance. Ela sonhava em um dia poder retribuir a bondade que recebeu, criando um impacto positivo na vida de outras pessoas. A rotina de trabalho a mantinha ocupada, mas sempre que olhava para seu pai, agora mais saudável e animado, sentia que estava no caminho certo. As noites eram preenchidas com conversas sobre seus planos, e ele sempre a incentivava. Você pode fazer coisas grandes, Gabriela. Nunca duvide de seu potencial, dizia ele, com as palavras ressoando na mente dela. Todos os dias, Gabriela esperava que Irene cruzasse a porta do Brasa e Carvão Grill e já planejava como correria para abraçá-la, agradecendo pela vida de seu pai. Esse dia nunca chegava, mas ela estava determinada a não perder as esperanças. Enquanto a vida continuava a se estabilizar, Gabriela começou a traçar um plano. Assim que tivesse a idade certa, iria procurar Irene por conta própria. O tempo passava, mas sua determinação apenas crescia, assim como o amor que sentia pelo pai e por aqueles que a ajudaram a encontrar um caminho. E assim, com cada novo dia, Gabriela se aproximava mais de seu sonho de retribuir, fazendo de sua luta uma fonte de inspiração para outros. Alguns anos passaram e Gabriela cresceu, transformando-se em uma jovem adulta cheia de sonhos e responsabilidades. Durante toda a adolescência, ela continuou trabalhando no Brasa e Carvão Grill, mas, com a morte de seu Lazinho, o restaurante estava prestes a falir. Foi quando Gabriela pediu que Ricardo fizesse um empréstimo no banco e comprasse o restaurante, pois seu sonho era ver aquele lugar aberto para sempre. Além disso, Gabriela poderia realizar o sonho de finalmente ter seu próprio negócio, preservando o local onde Irene e o legado de Esther mudaram sua vida. Com a compra do restaurante, seu pai também começou a trabalhar lá, um fato que enchia o coração de Gabriela de alegria. Vê-lo novamente ativo, servindo mesas e contando histórias para os clientes, fazia a vida parecer mais leve. Juntos, eles criaram um ambiente acolhedor, onde a comida era servida com amor e os sorrisos eram abundantes. Certa tarde, enquanto revisava os livros de contas no pequeno escritório do local, uma das garçonetes entrou, visivelmente nervosa. Gabriela, há um homem aqui que pergunta por você. Ele diz que é familiar de Esther e Irene. Ele diz que se chama Felipe. O coração de Gabriela disparou. Após tantos anos de silêncio, a possibilidade de encontrar alguém ligado a Esther e Irene a encheu de esperança e expectativa. Sem perder tempo, ela rapidamente saiu da sala e se aproximou do homem que a aguardava. É uma honra conhecê-lo, Felipe, disse Gabriela,
apertando a mão do homem, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Você não sabe quanto devo a Esther e a Irene. Felipe sorriu, mas havia uma tristeza em seu olhar que não passou despercebida por Gabriela. Ouvi muito sobre você e sobre como você usou a ajuda que minha mãe lhe ofereceu. Ele disse olhando ao redor do restaurante. Você fez algo extraordinário aqui e minha família estaria muito orgulhosa. As palavras dele a surpreenderam e, instantaneamente, suas bochechas coraram. Gabriela nunca tinha se acostumado a receber elogios e aquela validação a fez sentir um misto de orgulho e humildade. Eu só fiz o que podia, mas não teria chegado aqui sem o apoio dela. Gabriela respondeu, a sinceridade refletindo em seu tom. Irene foi uma luz em momentos difíceis. Como você ficou sabendo sobre o que aconteceu? Depois daquele ato, ela nunca mais apareceu por aqui. Felipe acenou com a cabeça, com os olhos brilhando de emoção. Pois é, depois daquele dia, uma doença a atingiu com força e, apesar de ter demorado um pouco para falecer, ela ainda teve forças de ligar para alguns amigos e confirmar se seu pai havia se recuperado da doença. Ele fez uma pausa, parecendo absorver a atmosfera do restaurante, onde tantos momentos de alegria e união aconteciam diariamente. Minha mãe sempre acreditou que a bondade poderia se espalhar, e você é a prova viva disso. Gabriela olhou para os clientes ao redor, percebendo o quanto o espaço havia se tornado um lar para muitas pessoas. Eu espero honrar sua memória da melhor forma que posso. Tenho planos de criar um projeto comunitário para ajudar crianças que precisam, assim como eu precisei um dia. Felipe sorriu novamente, mas agora havia um brilho diferente em seus olhos. Minha tia e minha mãe ficaram muito felizes em saber disso. A tia Esther sempre sonhou em ajudar as futuras gerações, e minha mãe seguiu seus passos. O homem parecia genuinamente tocado, e Gabriela sentiu que aquela conexão a impulsionava a continuar. Tudo isso foi graças a elas, respondeu Gabriela com a voz carregada de emoção. Nunca poderei pagar o que fizeram por mim. Felipe assentiu, e seu olhar sério refletiu a profundidade da conversa. Após alguns instantes de silêncio, ele retirou uma pequena caixa de madeira do bolso do casaco e a colocou sobre a mesa entre eles. Minha mãe faleceu há alguns meses, disse Felipe com a voz baixa e cheia de tristeza. Antes de morrer, porém, pediu que eu te entregasse isso. Ela falou sobre você, sobre a ajuda que deu ao seu pai e como, apesar das dificuldades, você nunca perdeu a esperança. Ao ouvir essas palavras, Gabriela sentiu um nó na garganta e uma mistura de tristeza pela perda de Irene e gratidão por sua memória preencheu seu corpo. Mesmo assim, a dor de não tê-la agradecido em vida devastou seu coração. Com as mãos tremendo de expectativa, Gabriela pegou a caixa e a abriu. O cheiro de madeira envelhecida a envolveu, trazendo à tona uma sensação de nostalgia. Dentro, encontrou uma carta amarelada e uma pequena chave antiga de ferro. Seu coração acelerou enquanto observava a chave, pois sua superfície áspera e desgastada parecia contar histórias de um passado distante. Minha mãe nunca foi de muitas palavras, mas acreditava na importância dos atos, explicou Felipe. Ela disse que, se você algum dia precisasse de algo, essa chave te guiaria para o que buscava. As palavras dele ressoaram na mente de Gabriela, enquanto a mente dela fervilhava com possibilidades. A chave pequena e pesada parecia carregar um significado profundo. Gabriela se perguntou o que aquilo poderia abrir. Por outro lado, a carta prometia conter um misto de promessas e lembranças. Ela sabia que aquelas palavras poderiam ser um guia, um conforto e uma nova fonte de inspiração para sua vida. Enquanto segurava os objetos, Gabriela sentiu a presença de Esther e Irene ao seu redor, como se ambas estivessem ali, apoiando-a. Era uma sensação de conexão que transcendia o tempo e o espaço. Com um profundo agradecimento no coração, ela decidiu que não deixaria aquela oportunidade passar. A chave, assim como as memórias da ajuda que recebeu, tornaria-se parte de sua missão de vida. Percebendo a intensidade do momento,
Felipe a observava com um sorriso no rosto. Se precisar de ajuda para entender o que fazer com isso, estou aqui. Ele ofereceu com a empatia evidente em sua voz. Gabriela sorriu, sentindo-se grata não apenas pela chave e pela carta, mas também pela conexão que começava a se formar com Felipe. Juntos, poderiam honrar a memória de suas tias e criar um legado de bondade e esperança, unindo suas forças em um propósito maior. Alguns minutos depois, Gabriela convidou Felipe para seu escritório e, com o coração acelerado, desdobrou a carta, sentindo o papel amarelado sob seus dedos. A caligrafia era firme, mas havia um tremor nas letras, como se tivessem sido escritas em um momento de fragilidade. Querida Gabriela, começava a carta, se você está lendo isso, significa que meu tempo nesse plano chegou ao fim. Não tema o que vem pela frente, pois sei que você tem uma alma forte e um coração generoso. As palavras de Irene ressoavam como um abraço caloroso, trazendo uma sensação de conforto em meio à tristeza. Minha irmã Esther sempre acreditou que as pessoas com verdadeiro espírito generoso poderiam mudar o mundo, e você provou ser uma delas. A chave que deixei é para um pequeno cofre na velha casa da nossa família, do outro lado da cidade. Nesse cofre, há algo que quero que você tenha, algo que pertence àqueles que acreditam no poder de ajudar os outros. Gabriela ficou em silêncio, com as palavras de Irene se infiltrando em sua mente. Uma mistura de tristeza e gratidão encheu seu coração. O legado de bondade que ela deixou parecia se estender através do tempo e do espaço, conectando Gabriela a um passado que não podia esquecer. A bondade é um legado que transcende o tempo. Com amor, Irene. Eram as palavras que concluíam a carta. Ao olhar para Felipe, ela percebeu que ele observava sua reação com uma expressão de empatia. A antiga casa da minha família está um pouco abandonada, mas o cofre ainda está lá. Meu pai sempre disse que o que contém não tem preço, não em valores financeiros, mas no que representa. Talvez seja a hora de você descobrir. Aquelas palavras ecoaram na mente de Gabriela, e um novo senso de propósito começou a tomar forma. A ideia de que algo valioso, ligado à sua história e à de Irene, pudesse estar esperando por ela, a motivava a agir. Com a chave em mãos, seu coração pulsava com expectativa e uma curiosidade ardente. Assim, a decisão de visitar a velha casa da família de Felipe tornou-se inevitável. O que estaria guardado naquele cofre? O que Irene desejava que ela tivesse? As perguntas giravam em sua mente, mas, acima de tudo, havia um desejo profundo de honrar o legado de amor e generosidade que recebeu. Com a certeza de que aquela visita poderia mudar não apenas a sua vida, mas também o futuro que ela tanto almejava construir, Gabriela sentiu a energia da determinação fluir por suas veias. Aquela tarde prometia revelações, e ela estava pronta para descobrir o que a aguardava do outro lado da cidade. Quando Gabriela e Felipe chegaram à casa, um sentimento de nostalgia a envolveu. As janelas estavam empoeiradas, deixando que a luz do sol entrasse de forma suave e difusa. O cheiro de madeira antiga permeava o ambiente, e as vigas de madeira escura pareciam sussurrar histórias do passado, como se cada centímetro do espaço estivesse impregnado de memórias. Com a chave tremendo em suas mãos, Gabriela encontrou o cofre escondido em uma dos quartos de hóspedes. Era um baú pequeno, mas robusto, com lindos desenhos florais esculpidos à mão, que pareciam contar sua própria história. O coração dela batia acelerado enquanto se agachava para abrir o cofre. Felipe observava tudo com curiosidade, como se ele mesmo estivesse abrindo o cofre. Ao levantar a tampa, uma sensação de reverência tomou conta de Gabriela. Dentro, encontrou um pequeno livro de couro envelhecido, que parecia quase mágico sob aquela luz suave, ao lado de algumas moedas de ouro, visivelmente antigas e desgastadas pelo tempo. No entanto, o que realmente chamou sua atenção foi o livro de couro. Ao folheá-lo, Gabriela descobriu que cada página era um testemunho da generosidade das duas irmãs, que haviam registrado todos os seus atos de bondade ao longo dos anos. As palavras dançavam diante de seus olhos,
contando histórias sobre como ajudaram aqueles que estavam em necessidade e como usaram sua fortuna para fazer a diferença na vida de muitos. Cada relato estava repleto de detalhes emocionantes, descrições vívidas de momentos em que, sem necessariamente se identificarem, Esther e Irene trouxeram alívio e esperança aos outros. Gabriela sentiu uma conexão profunda com aquelas histórias, como se os espíritos das duas irmãs a estivessem guiando em sua jornada. Ao chegar ao final do livro, Gabriela percebeu que seu nome representava o último ato de bondade registrado. Além disso, uma frase se destacou em letras grandes: "A bondade é o único tesouro que se multiplica quando compartilhado." Essas palavras reverberaram em seu coração, enchendo-a de emoção. Com lágrimas nos olhos, Gabriela fechou o cofre, agora plenamente ciente de que não era apenas um receptáculo de riquezas materiais, mas um símbolo de um legado que precisava ser honrado. Então Gabriela abraçou Felipe, que também chorava, e agradeceu o rapaz por tê-la levado até ali. Ela percebeu que não só recebeu a bondade das duas irmãs, mas também a missão de espalhá-la. Com o livro em mãos e o peso da responsabilidade em seu coração, Gabriela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Aquelas páginas, repletas de atos generosos, se tornariam a inspiração para suas próprias ações. Saindo da velha casa, uma nova determinação a acompanhava. A partir daquele dia, Gabriela se dedicou não apenas ao seu restaurante, mas também a criar uma rede de apoio para os necessitados em sua comunidade. O espírito generoso de Esther e Irene a inspirou a agir, e logo suas ideias começaram a tomar forma. Logo, organizar eventos para arrecadar fundos se tornou sua prioridade. Com o apoio de Felipe e outros amigos, ela começou a planejar noites especiais no Brasa e Carvão Grill, onde parte da renda seria destinada a causas locais. A cada evento, o restaurante se enchia de risos, música e um ambiente caloroso. As pessoas não apenas vinham saborear as delícias preparadas com carinho, mas também se uniam para ajudar as pessoas em vulnerabilidade social. Assim, o restaurante logo se transformou em uma referência de solidariedade. Gabriela desenvolveu um cardápio especial com pratos que todos os dias eram oferecidos gratuitamente para aqueles que não podiam pagar. A sensação de acolhimento que permeava o lugar se espalhou pela comunidade. E logo, o Brasa e Carvão Grill tornou-se um ponto de encontro, onde a bondade e a generosidade floresciam em cada prato servido. A cada refeição, Gabriela assegurava que ninguém saísse de lá com fome. A equipe do restaurante foi unida pela mesma missão, e a atmosfera de compaixão tornava o trabalho mais leve e gratificante. Os clientes passaram a trazer doações de alimentos e roupas, e a cada novo gesto de generosidade, a comunidade se fortalecia. Com o tempo, Gabriela viu sua rede de apoio crescer. Outras iniciativas surgiram, e ela se tornou uma líder respeitada na cidade. A felicidade de ajudar os outros superava qualquer problema enfrentado no dia a dia. Ela sabia que estava mantendo viva a memória das mulheres que mudaram sua vida, honrando suas lições de amor e compaixão. Ao olhar para o restaurante, agora vibrante e cheio de vida, Gabriela sentia um orgulho imenso. A cozinha, antes apenas um lugar de trabalho, agora era um espaço de transformação, e enquanto servia os pratos, ela sabia que estava não apenas alimentando as pessoas, mas também nutrindo um legado de esperança que se multiplicava em cada ato de bondade. A história de Gabriela, a menina que lavava pratos, não terminou com uma simples gorjeta. Aquela pequena doação foi apenas o começo de uma vida dedicada a ajudar os outros. Um legado de bondade que nasceu no Brasa e Carvão Grill e que continuaria a transformar vidas, assim como a sua, para sempre. Cada evento de arrecadação, cada prato servido com amor, tornava-se um elo na corrente da generosidade que se espalhava pela comunidade. Para Gabriela, a generosidade que recebeu de Esther e Irene foi a força que a guiou em seu caminho. Gabriela compreendeu que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas nas conexões que cultivamos e nas vidas que tocamos. A cada sorriso que recebia de um cliente satisfeito,
A cada agradecimento de alguém que encontrou alívio através de sua ajuda, ela se sentia mais próxima das mulheres que mudaram seu destino. Com o passar do tempo, Gabriela se tornou uma referência em solidariedade na região. Sua história inspirou outros a se unirem a ela, a compartilharem suas próprias experiências e a se envolverem em ações que beneficiassem o próximo. O pequeno restaurante, que um dia foi apenas um local de trabalho, se transformou em um verdadeiro centro de esperança e transformação. Ela sabia que enquanto continuasse a espalhar essa luz, a memória de Esther e Irene viveria através de suas ações. O legado delas se manifestava não apenas em palavras, mas em cada gesto de solidariedade que florescia ao seu redor. Gabriela tornou-se um farol de esperança, guiando outros a encontrar seu próprio caminho na generosidade. Ao refletir sobre sua jornada, Gabriela sorriu ao perceber que a bondade, afinal, é um tesouro que nunca se esgota quando é compartilhado, assim como Irene a ensinou. Era um ciclo interminável de amor e compaixão que se multiplicava, alcançando aqueles que mais precisavam. Assim, a história de Gabriela se entrelaçou com a de tantos outros, formando uma rede rica em experiências e bondade. E enquanto continuasse a servir, a ensinar e a amar, ela sabia que o impacto que deixaria seria imensurável, perpetuando um legado que não apenas transformou ela mesma, mas também transformou toda a cidade em um lugar melhor. E aí, gostou da história? O canal Jornadas Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!